Boa noite, pessoal. Vamos chegando, vamos nos acomodando. Vamos começar a 12ª webinar da Univiçosa. Nós estamos Boa noite. ansiosos. Boa noite. Estamos ansiosos para bater um papinho com vocês. Gestora Donai já está presente? Presente. Estamos na área. Sejam todos bem-vindos. Já está tomando um cafezinho aí para esquentar, né? Que eu já percebi. Para aguentar até de madrugada, né? Vida de gestor Amo mais café. fácil. Tem que ser café, muito café. Isso. Eu estou apenas me hidratando com a aguinha aqui para, né, aguentar falar aqui 40 minutinhos. Pessoal, boa noite para quem está chegando. A professora Márcia já está aí conosco. A Gabi hoje dá as contas no suporte técnico. Obrigada, Gabi, pelo apoio. Temos aí os nossos alunos aqui. Já estou vendo umas figurinhas repetidas aí que vira e mexe. Dá um tchauzinho para a gente aí durante, né, enquanto nós estamos nos encontrando. Por enquanto, seguimos em casa, mas estamos aqui fazendo o possível para a gente ficar cada vez mais conectados com vocês. O nosso convidado já está chegando. Vamos aguardar só mais uns minutinhos. Enquanto isso, vou passar algumas pequenas regrinhas aqui para a gente conseguir aproveitar melhor o nosso tempo. Gente, vamos deixar os microfones desativados para a gente poder ouvir melhor o Adonai, para a gente poder ouvir melhor o Jefferson, que está chegando aí daqui a pouco, para não ter nenhuma interferência, né? Como o nosso tempo, ele é muito contado. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Quem mais está chegando? Estou fazendo pelo celular hoje, gente. Tive um probleminha no computador. Então, para eu ir passando aqui as telas, eu tenho que ir dividindo. Mas aí estou vendo bastante gente. O Abner, a Juliana, a Aline, a Júlia está aí. Leonardo também, a Larissa, o Saulo. Tem bastante gente chegando aí, né, Adonai? Seu microfone está desativado. Agora ativado. Agora sim. Isso aí, pessoal, o Jefferson já está entrando, o Jefferson já está aqui, na verdade. Jefferson, só ativar o seu microfone, ativar também, por favor, o seu vídeo, que nós queremos te ver, rapaz. Como assim? Boa noite, pessoal. Tudo certo? Ai, quem chegou, pessoal? Então, já que os nossos dois convidados já chegaram, não tem mais porquê, sem delongas, vamos começar. Boa noite, pessoal. Está começando a 12ª webinar da Univiçosa e hoje nós vamos falar sobre a formação em engenharia civil e o mercado de trabalho. Para isso, nós estamos aqui hoje recebendo o Jefferson Castro. Ele é engenheiro de projetos e estruturas, ex-aluno da Univiçosa e está por aí brilhando o mundo afora, né, gente? Boa noite, Jefferson. Obrigada por você aceitar nosso convite, viu? Boa noite, Luana. E também aqui conosco hoje temos o gestor do curso de Engenharia Civil, famoso Adonai Fineza, o nosso homem-bomba, não é mesmo? Nem tão famoso assim. E nem tão homem-bomba assim, né? Não, homem-bomba não. Boa noite, galera. Sejam todos bem-vindos aí à nossa webinar. Vamos conversar um pouquinho sobre o mercado de trabalho. Nosso convidado aí é o ex-estudante aqui do Centro Universitário, Jefferson, que inclusive foi um estudante que se destacou, né? Desde já eu quero parabenizar aí o Jefferson pela carreira que ele fez lá no Centro Universitário. Foi medalha de ouro na engenharia, coeficiente muito bom, e hoje está aí muito bem posicionado aí no mercado de trabalho. Eu tenho certeza que tem muito a contribuir com a turma aí que está chegando, que em breve estará formando também e tendo acesso aí também ao mercado de trabalho, assim como o Gerson teve, assim como ele teve a oportunidade. Eu tenho certeza que essa oportunidade, as portas se abrem para todos, né? A oportunidade, ela vem para todo mundo. Sejam todos bem-vindos aí. Boa noite a todos. É isso aí, galera. Então, já puxando o gancho que a Donai já começou, vamos falar de mercado, né? Nosso tema hoje é a formação em engenharia civil e mercado de trabalho. Ninguém melhor do que o Jefferson para comentar com a gente sobre o mercado de trabalho, né? Como a Donai já disse, tem uma trajetória durante a sua graduação assim, esplêndida, e agora está brilhando aí já engenheiro de projetos, né? Levando não somente o seu nome, mas também o nome da instituição. Jefferson, conta um pouquinho para a gente como é a sua atuação profissional e como você enxerga o mercado para engenharia hoje. Bom, novamente, boa noite a todos. Obrigado pela presença de vocês. Então, vamos falar um pouquinho do Jefferson, como que é o Jefferson engenheiro. Formei em 2017 na Univiçosa, em Engenharia Civil, e atualmente eu trabalho com duas grandes vertentes.
Hoje eu sou tanto gestor de projetos, trabalho com gerenciamento de projetos e, paralelo a isso também, eu sou projetista estrutural, elaborando os projetos. Tanto projeto estrutural, projeto elétrico, projeto hidráulico, toda a gama dos projetos multidisciplinares que a gente tem, com foco mais estrito em projeto estrutural. Como gestor de projetos, eu trabalho em uma multinacional. Hoje essa multinacional ela tem foco em proteína animal, é uma indústria desse ramo, e a nossa área de atuação é mais voltada para fábricas, indústrias, centro de distribuição, galpões de estrutura metálica e áreas afins, que fazem parte de todo esse conglomerado industrial. Dentro da minha área de atuação como gestor de projetos, eu sou responsável basicamente por 3 grandes pilares: o custo da obra, o escopo da obra e o prazo da obra. Se a obra atrasa, responsabilidade minha. Se a obra passa do valor previsto, responsabilidade minha. Se a empreiteira executa uma vertente um pouco diferente daquilo que estava combinado, responsabilidade minha. Então a gente acaba liderando principalmente esses 3 grandes pilares: o escopo, o custo e o prazo da obra. Como engenheiro estrutural, eu sou mais voltado também para a área industrial, projetando fábricas, galpões, centro de distribuição, toda essa parte que envolve indústria, eu já sou um pouco mais ligado para isso. E entrando agora também, até mesmo devido à minha pós-graduação, tenho entrado um pouco também na parte comercial e residencial, aí já projetos de edifícios. Você perguntou também a respeito do mercado de trabalho. O que é que eu penso disso atualmente? O que é que a gente tem visto atualmente? Trabalhar com engenharia civil no Brasil, eu gosto de usar a palavra desafiador. Eu acho que resume bastante o nosso mercado de trabalho e o nosso atual cenário. Desafiador. Primeiro pela incerteza. Incerteza econômica, incerteza política e pelos grandes desafios que o Brasil enfrenta. E desafiador pelas oportunidades que o Brasil tem. Existem alguns dados que são bem interessantes de se analisar. Como, por exemplo, falta mão de obra civil no Brasil. Mas espera aí, se tem um monte de gente desempregada, engenheiro civil trabalhando de Uber, como é que falta engenheiro civil no Brasil? Não faz muito sentido, mas isso é o que o CREA diz. Por que o CREA diz isso? Falta gente especializada nas funções corretas para desempenhar aqueles papéis que realmente precisam ser desempenhados. Hoje a gente acaba se limitando muito à engenharia civil crua, digamos assim, muito a parte técnica. A gente deixa de trabalhar um pouco a parte gerencial de toda a engenharia civil. E é isso que o mercado acaba querendo e procurando hoje. Se você foca só no mercado estrito, se você não conseguir ampliar seus horizontes, o mercado realmente não vai te absorver. Então é importante que o engenheiro civil tenha uma abertura de um leque um pouco maior para ele se encaixar nessa nova geração, digamos assim, nessa nova geração de profissionais que o mercado necessita. Então, não basta ser um bom profissional, um bom engenheiro civil. Você precisa ser excelente. É isso que o mercado hoje procura. Então, tenha a sua formação técnica, mas também desenvolva a sua parte gerencial e a sua relação interpessoal com as outras pessoas. Eu acho que é isso que falta no mercado também. Entendi. Adonai, o Jefferson ele disse algumas palavras-chave, né, que a gente consegue relacionar também com o processo de formação da engenharia, né? Ele citou aí algumas disciplinas também que tem na Univiçosa, por exemplo, a questão dos galpões, estruturas, etc. Conta um pouquinho para a gente como que é o processo de formação em engenharia civil no Centro Universitário de Viçosa e não somente o curso, né, também a opção de pós-graduação, que o Jefferson aí já mostrou para a gente, a necessidade também da educação continuada. O que o Gerson falou foi muito bem colocado, porque a formação ela não para nunca, né? O processo de aprendizagem, de construção de conhecimento, ela não pode parar simplesmente com a graduação. Então, esse processo ele continua ao longo, na verdade, de toda a vida, né? A gente nunca para de estudar. Eu fiz minha graduação, mestrado, doutorado, estudo até hoje, tenho estudado durante essa quarentena em média até 2h30, 3 horas da manhã todos os dias, porque o processo de aprendizado ele não pode parar nunca, não é porque você tem um título que você para de aprender e de conhecer cada vez mais.
Ele citou, né, que tem trabalhado muito na área de galpões, que é a disciplina da professora Márcia, que está online aqui com a gente assistindo. Ela que é professora hoje dessa disciplina. Estou aqui. Aí, ó. Oi, Márcia! E com certeza ela gostou muito da fala do Jefferson, né? É optativa hoje, está entre as duas, né, optativas mais pedidas, né, que é combate a incêndio e galpões industriais metálicos. São as duas optativas mais pedidas hoje no centro universitário na engenharia civil. Então, esse processo de formação ele é muito importante. Os estudantes eles começam, né, vendo a parte de base, conhecimento de base, as disciplinas que a gente fala de conhecimento geral das engenharias, que são os cálculos, as físicas, né, as matemática, a álgebra, para depois ir ganhando suporte para disciplinas mais robustas, até chegar a partir do sexto período, que são disciplinas realmente focadas na engenharia civil. Por isso a gente sempre fala que quem chega no sexto período forma, porque aí realmente ele toma um gosto muito maior pelo curso, né, porque ele começa a ver disciplina específica da sua área, da sua formação. E aí é interessante citar que dentro do centro universitário, na Univiçosa, a gente tem disciplinas que pouquíssimos outros cursos de graduação em engenharia civil no Brasil têm, né? Então, a gente tem hoje, né, 95% dos cursos de engenharia civil no Brasil formam egressos com restrição no registro CREA. Então, acaba formando com restrição na disciplina de pontes, na disciplina de grandes estruturas. O engenheiro civil e a engenheira civil também, né, porque hoje o curso tem muitas mulheres, né, as mulheres também têm entrado na área de exatas, era uma barreira que existia antigamente, hoje a gente tem visto que não é mais. Você pode observar, talvez mais de metade das pessoas que estão online com a gente aqui agora são mulheres. E essa formação, essas disciplinas saem como restrição. Hoje não sai mais. Então, o engenheiro e a engenheira formada na Univiçosa sai sem restrição em pontes e também sai sem restrição nenhuma em grandes estruturas. Ou seja, pode assinar qualquer projeto de engenharia civil, que é uma área gigantesca. Então, tem o diferencial da disciplina de pontes e viadutos, tem o diferencial da disciplina de edifícios e grandes estruturas, que aí sai sem restrição. Tem disciplina de barragens, que também você pode contar nos dedos, você não vai encher uma mão de instituições de ensino superior no Brasil, que tem a disciplina de barragens na graduação. Então, a formação na engenharia civil da Univiçosa é realmente muito robusta e realmente dá uma preparada muito boa para o mercado de trabalho. E a gente tem visto aí nos nossos egressos, né, nos estudantes que têm formado com a gente, como o Jefferson, né, que passou aí e teve essa excelente formação. Além dos laboratórios, né, poucos também lugares tem tantos laboratórios como a gente tem, né, a gente tem aí 10 laboratórios que a gente vai estar estudando, né, a maioria que já fez laboratórios de física, laboratório de química, tem laboratório de mecânica dos solos, materiais de construção civil, tem laboratório agora de instalações elétricas prediais com o professor Alex. Então, a gente tem toda uma base, né, de conhecimento prático muito grande. O outro diferencial que eu queria citar é disciplinas que desenvolvem projeto. Eu passei a minha graduação toda com conhecimento muito bom, mas muito bom em teórico. Eu tive umas 2 disciplinas que desenvolveram projetos. Na Univiçosa hoje, praticamente todas as disciplinas especializadas desenvolvem projeto na prática. Então, ele fez a disciplina de edifício, ele vai fazer um projeto de edifício. Ele fez a disciplina de barragem, ele vai fazer um projeto de uma barragem. Então, é o conhecimento que ele vai levar para a vida prática. E isso, pelo menos do meu ponto de vista, e na maioria dos estudantes que formaram na Univiçosa, tem o mesmo parecer aí, que realmente ajudou muito na vida profissional ter essa prática desenvolvendo o projeto na disciplina, na sala de aula, com o professor. Isso aí, bacana. Gente, nosso convidado parece que caiu. Mas ele volta daqui a pouco. Enquanto isso, você podia falar... deixa eu dar um recadinho pro pessoal aqui, que o nosso suporte técnico, mais conhecido como Gabriela, já me avisou aqui que eu estava me esquecendo. Gente, aqui no Zoom, embaixo, tem um balãozinho de diálogo. Nós queremos nos conectar com vocês. Então, vamos aproveitar aqui para a gente mandar perguntas, viu, gente? Vamos aproveitar esses 2 símbolos top de top que temos aqui hoje da engenharia civil e a gente bater esse papo, né? Nessa sexta-feira à noite, todo mundo em casa. Então, vamos bater um papo super interessante, né, gente?
Enquanto o Jefferson não volta, Adonai, fala um pouquinho para a gente sobre o processo de educação continuada também, né? Que a Univiçosa também oferece o curso de pós-graduação. Sim, a gente está lançando esse ano, né, a primeira pós-graduação na engenharia civil, que é engenharia geotécnica em auditoria e segurança de barragens. E a geotecnia no Brasil tem crescido muito, a demanda pela área de geotecnia tem sido realmente muito grande. E poucos profissionais de engenharia acabam se especializando nessa área. E é uma área gigantesca, né? Engenharia geotécnica engloba aí barragens, engloba fundações, estabilidade de taludes, de encostas, né? Abertura de estradas, fundações rasas e profundas, hidrogeologia. Então, a engenharia geotécnica realmente é muito vasta, muito grande. É a minha área de conhecimento um pouco maior, né? Que foi no meu mestrado e no meu doutorado. E a gente também vislumbra, no futuro próximo, também abrir a pós-graduação em outras áreas da engenharia civil, como a engenharia de estruturas, por exemplo, que é uma área que demanda muito também do engenheiro civil. Mas hoje, esse ano, a gente vai abrir, né? Já está com a grade pronta, professores já contactados, então a gente tem professores de Belo Horizonte, tem a Baldi, que hoje está morando na Suíça, na Europa, vai ser uma das professoras nossa também. Ela é um nome, é um ícone muito grande na área de barragens hoje no Brasil. Temos também professores da UFV que vão estar lecionando a nossa pós-graduação também. Então, hoje a gente tem uma gama de professores especializados em barragens para dar as disciplinas nessa pós-graduação que a gente vai estar abrindo esse ano. Infelizmente, era para ter começado em maio, mas por causa desse período, né, de pandemia aí, suspendeu, e aí estamos aguardando aí a autorização do MEC por retorno às aulas. É um curso de 1 ano e 2 meses, a aula é apenas uma vez por mês, durante o final de semana, né, sábado, domingo, o dia todo, e aí você vai ver todo o conteúdo, né, focado principalmente em projeto de barragens, a parte de auditoria, a parte de segurança, a elaboração de laudos, perícia, toda focada na parte da engenharia geotécnica. Ah, tá certo. O nosso convidado realmente ainda não conseguiu voltar, gente. Esses probleminhas técnicos, infelizmente, a gente precisa contar com isso quando estamos assim em regime remoto em diversas outras partes. Então vamos aproveitar o Adonai aqui e vamos conversando um pouquinho com ele. Adonai, a gente tem visto que diversas empresas estão assim adotando medidas de segurança em relação à Covid. Para os engenheiros que estão aqui presentes, né, para os já formados, que já estão no mercado de trabalho, você tem alguma dica em relação a essa área? Como eles podem se proteger e continuar trabalhando, né? Porque a gente sabe que a engenharia civil é um dos carros-chefes da economia do nosso país e é o que continua realmente movimentando também o setor, né? Exatamente. Inclusive, o setor da construção civil ele não parou durante a pandemia, porque ele é tido também como essencial e é o segundo maior setor da economia brasileira, só perde para o agronegócio. Então, a gente tem o agronegócio, em primeiro lugar, com maior geração de renda, de PIB. Em segundo lugar, é justamente a área da engenharia civil, construção civil, que é extremamente forte, emprega alguns milhões de pessoas no Brasil. Então, é um setor que realmente não pode parar e não parou durante a pandemia. É claro que, observando alguns critérios de segurança, né, como a utilização de máscara, o distanciamento, né, entre os trabalhadores, mas realmente não parou durante esse período. A construção civil hoje, né, a infraestrutura como um todo, né, engenharia civil, ela corresponde hoje por 10% do PIB nacional. E vem logo atrás do agronegócio, que é responsável por quase 20%. E depois os outros inúmeros setores dividem a fatia aí do mercado. Então, realmente, é uma parte da economia muito robusta, muito grande. Aí muitos poderiam pensar assim, não, então já chegou no limite, porque se ele é responsável por 10% do PIB e não parou, e é uma área tão grande, chegou no limite. Na verdade, não. Na verdade, não, por quê? Porque o Brasil é um país continental, a gente está falando do quinto maior país do mundo, um país ainda em desenvolvimento, isso significa que tem muito a crescer. A nossa infraestrutura ela é muito precária, então a gente tem muito o que fazer ainda em diversas áreas, desde saneamento, estradas, todos os modais, né, que a gente fala, né, de transporte, né, aeroviário, rodoviário, hidroviário, dutoviário, todos os modais que precisam realmente de um investimento muito grande.
o setor de infraestrutura precisa de um investimento pesado, não apenas por parte do governo, mas principalmente no que a gente chama de PPP, que é a parceria público-privada, que é o que tem dado muito certo hoje na economia, o governo fazer parceria com empresas privadas para implementar o investimento, não só em infraestrutura, mas em todas as áreas, né, da economia. Então, o Brasil, se você viaja pelo Brasil, e eu já tive a oportunidade de trabalhar nas 5 regiões do Brasil, praticamente todos os estados eu já fiz algum serviço. E quando você sai desse triângulo de crescimento que a gente fala, né, que é o eixo Rio, São Paulo, Belo Horizonte, né, e agora estendendo para Brasília hoje, terceira maior cidade do Brasil, quando você sai desse eixo do Sudeste, o Brasil é muito precário em relação à infraestrutura. E quando a gente fala em infraestrutura, a gente fala em engenharia civil pura e simples. Porque infraestrutura é ferrovia, é rodovia, é construção de hospitais, é construção de escolas, edificações residenciais, industriais, galpões metálicos, estrutura de madeira, então todas as áreas, geotecnia, então tudo isso é infraestrutura e é engenharia civil. Então, assim, o mercado brasileiro tem muito ainda para absorver. Infelizmente, por causa da pandemia, o Brasil ele vinha, né? Ele começou ano passado a dar uma alavancada depois de 3 anos de recessão, que foi muito triste, né? Os anos de 2017, 18 e 16, 17, 18 foi muito triste, a gente entrou numa recessão muito grande, mas o ano passado a gente cresceu 1,8%, já deu uma alavancada no mercado, o setor tem melhorado. Esse ano estava sendo previsto um crescimento de 2,5%. Infelizmente, por causa da questão da pandemia aí e do distanciamento da quarentena, a gente vai entrar num ano aí negativo, com certeza, porque para recuperar esses 3 meses é praticamente impossível, né, a economia recuperar isso. Então, o ano que vem ainda não será um bom ano de investimentos, não vai ter muito aporte financeiro, mas eu acredito que aí a partir de 2022 volta, né, porque a gente deu uma queda que não era para ter, então vai impulsionar mais ainda a partir de 2022. Com certeza teremos um aporte financeiro gigantesco na área de infraestrutura no Brasil como um todo, né? Isso aí em todas as regiões, no país inteiro, precisa muito. Setor energético, barragens. Hoje o Brasil isso não atrai mais investimento porque não tem nem como fornecer energia para tanto investimento. Sendo que o Brasil é um país que tem um recurso hídrico gigantesco, o maior recurso hídrico do mundo, diga por sinal, uma energia extremamente barata, que é a energia hídrica, e a gente não tem uma infraestrutura ainda adequada aí para fornecer para o pessoal, para as empresas. Cadê o Jefferson? Jefferson voltou? O Jefferson está conectando, ó, está conectando aqui conosco. O Jefferson. O Jefferson está quase voltando, pessoal. Esses probleminhas técnicos assim. Acho que eu consegui voltar. Voltou aí, ó. Rapaz, que luta. Ô Jefferson, nós falamos um pouco sobre a formação, te dando um respaldinho aqui, falamos um pouco sobre a formação da Univiçosa. A Donai, assim, citou um pouco sobre a área de atuação do engenheiro, né? Onde o setor, onde o mercado precisa, né, desse profissional. E aí eu queria que você falasse um pouquinho também, além de mercado, falasse as ações que as empresas que você trabalha estão implementando nessa época de pandemia, enfim, dar esse retrospecto geral para a gente voltar para a sua fala. Tá bom? Consegue me ouvir bem agora? Sim. O que a gente tem feito basicamente aí por conta da pandemia? Hoje a gente tem algumas obras que, infelizmente, a gente não pode parar. Várias empresas tiveram que trabalhar home office, acho que a Univiçosa é uma delas. A gente acabou mudando muito nesse período de pandemia. Só que, como eu disse mais cedo, uma das empresas que eu trabalho é com indústria alimentícia, com processamento de proteína animal. E isso não pode parar. Então, a gente tem obras em andamento, obras de reforma e construção que realmente não podem parar. Além daquelas ações já citadas pela OMS, como o uso de álcool em gel, o uso de máscara, a gente tem adotado algumas práticas a mais no nosso canteiro para que a gente continue operacional da forma mais segura possível. Então, máscara, álcool em gel, os nossos ônibus de transporte dos funcionários, eles são constantemente higienizados. O refeitório, à disposição, a gente montou meio que uma disposição em X, de modo a manter uma distância maior entre os colaboradores. Quem trabalha com obra sabe que geralmente o pedreiro pega um material de alguém, depois pega do servente e fica aquele
aquele vai e vem de ferramenta, a gente acabou proibindo isso na obra, então ferramentas específicas para os... Acho que caiu. Adonai, você tá aí? Você me ouve bem? Eu estou te ouvindo bem. Acho que é a imagem do Jefferson que congelou. O Jefferson fala de onde mesmo, Adonai? Você se Ele lembra? fala de Curitiba, né? Curitiba não tem aquela internet igual a gente tem aqui em Viçosa, né? Isso mesmo. Gente, eu acho que nós temos, assim, um problema, assim, muito sério mesmo na internet do Jefferson. Então, nós vamos continuar batendo papo com a Adonai. Você estava falando uma questão muito interessante, porque, assim, por experiência própria, eu me formei em jornalismo há pouco tempo, e durante o meu processo de graduação, eu gostava muito de ouvir sobre áreas de atuação. Acho que o Jefferson conseguiu voltar. E aí, na Acho que sim. próxima, você fala pra gente um pouquinho, Adonai, também? A gente continua com o Jefferson e a gente volta a palavra para você, tá bom? Vamos lá, Jefferson. Vamos lá. Pessoal, desculpe, realmente não sei o que está acontecendo. Não é a internet, talvez alguma coisa com o aplicativo que eu instalei. Mas vamos lá, voltando ao que eu estava falando. Então, a gente tem um distanciamento no refeitório, distanciamento também nas filas para bater o ponto, uso exclusivo das ferramentas. Então, a gente tem procurado todas as formas realmente seguras para que a gente contenha essa disseminação do vírus. Até porque uma das nossas obras mais importantes acontece no estado do Rio de Janeiro, que juntamente com São Paulo hoje são os dois estados mais afetados pela pandemia. Luana, você está ouvindo bem? Jefferson, tá por aí? Está me ouvindo? Agora Isso. sim. Conseguiram ouvir tudo ou cortou alguma parte? Cortou. Então você está falando do Rio de Janeiro. Então, hoje, como nossa principal obra é uma fábrica lá no Rio de Janeiro, a gente tem usado isso também de modelo para as outras unidades. Hoje, a empresa que eu trabalho, ela desenvolveu até mesmo uma espécie de túnel de desinfecção. Então, tem todo um sistema de aspersão de produtos químicos que buscam evitar a contaminação ou a disseminação desse vírus quando você adentra no canteiro de obras também. Então, você sofre uma desinfecção, entra de um canteiro de obras e estaria apto a realizar suas atividades. Ô Jefferson, faz um favor Sim? para a gente, desliga a sua câmera. Deixa só o áudio ligado. Aí, fala aí, vamos ver. Cortou novamente? Agora ficou bom. Porque às vezes a imagem também atrapalha um pouco carregar o zoom, tá? Aí Tá fica bom. com o áudio que eu acho que vai fluir melhor. Aí você está falando daquele túnel de desinfecção. Como é que funciona isso aí? Interessante isso aí. Nunca tinha ouvido falar disso, não. Parece filme de Hollywood. Parece filme de Hollywood, né? Explica pra gente Então, aí. um túnel com uma pressão de jatos de líquido, né, com produtos químicos para fazer a desinfecção. Então você entra com os braços abertos e o túnel ele acaba aspergindo em você o líquido com o desinfetante. Então as partículas são finas que você acaba ficando meio que um pouquinho molhado, não tanto molhado, mas acaba agindo em todo o seu corpo. E isso já é suficiente para minimizar bem o risco de contaminação, de você entrar com, digamos, um vírus dentro do canteiro de obras. São umas medidas, assim, bastante interessantes que a gente está vendo sendo tomadas em todo o país, não é mesmo, gente? E, assim, são medidas super interessantes e super necessárias, porque, como o Adonai disse mais cedo, esse setor tão importante na nossa economia, ele não precise parar, não é mesmo, Jefferson? Sim, sim, com certeza.
Antes de você sair, de você cair pela segunda vez, o Adonai estava contando um pouquinho para a gente sobre as áreas de atuação, né? E dessa importância, principalmente aí que a nossa sala está cheia aí dos nossos futuros engenheiros, e é muito interessante a gente saber sobre essas áreas de atuação, justamente para causar essa sensação assim de pertencimento, mesmo que seja enquanto a gente está se formando, né, Adonai? Conta pra gente um pouquinho dessas áreas de atuação. A professora Márcia, que está aí presente, mais um professor que estiver aí, quiser comentar um pouquinho também dessas áreas de atuação. Vamos lá? É você mesma, Adonai. É comigo? Ah, então tá. Isso! Eu estou As convidando áreas... também os professores que estão aqui presentes, se eles quiserem contribuir conosco, mas contribui com a gente um pouquinho sobre essas áreas de atuação. Tá com a gente aí também a professora Márcia Maria Salgado Lopes, está o professor Rômulo Vieira Rodrigues, está também o professor Alex Bering conosco aí. Então, dentro da engenharia, a gente tem 6 grandes áreas, né, de atuação, são 6 grandes setores, e cada um desses setores englobam diversas disciplinas. Então, quando a gente pega, por exemplo, uma grande área que é a área de estruturas, ali entra estruturas de concreto armado, estruturas metálicas, estruturas de madeira, algumas obras de arte da engenharia, né, como pontes, né, e tudo isso entra dentro do setor de estrutura. Dentro de uma grande área também que é transportes, aí entra os inúmeros modais que a gente tem, modal rodoviário, aeroviário, ferroviário, dutoviário, cicloviário, hidroviário, que são inúmeros modais aí, projetos de pavimentação, é uma grande área também. A geotecnia, que é a minha área de especialização, engloba também diversas disciplinas, né? Parte de fundações, a parte de barragens, estabilidade de taludes, obras geotécnicas, né? O setor da construção, que é um setor aí que tem de grande pujança aí no mercado, né? Que atrai muitos engenheiros, é um setor que movimenta a economia muito fortemente, né? O setor da construção civil. E tem o setor do saneamento, né? Drenagem urbana, sistema de abastecimento, sistema de drenagem pluvial, ETA, né? Então, são realmente diversas áreas, diversas disciplinas aí de projetos que o engenheiro civil pode estar atuando. Eu até aconselho, né, assistir alguns vídeos, né, o pessoal do primeiro período, eu passo muito introdução à engenharia civil, alguns vídeos mostrando essas áreas, que aí você acaba optando por uma delas para seguir o seu caminho, porque é quase impossível um engenheiro civil falar assim, não, eu atuo em todas as áreas, porque é muita coisa para se fazer, não tem como fazer, eu faço projeto de estrada, faço projeto de edifício, de ponte, projeto de barragem, atuo com estruturas metálicas, com estruturas de madeira, não tem como, né? É muita coisa para se fazer, você acaba se especializando naquela área que você gosta e seguindo o seu caminho. Fato é que todas elas têm um mercado realmente muito bom no Brasil. O Brasil tem muito a crescer. O Brasil ele está entre os países que tem tudo para ser uma grande potência mundial. Só não é por causa de um histórico que nós temos, infelizmente, mas a gente tem um povo trabalhador e eu realmente acredito que o Brasil já é uma grande nação, mas será ainda realmente uma potência econômica mundial, porque nós somos o celeiro do mundo e, por que não, também o celeiro de projetos, de infraestrutura e tudo, né, que a gente pode oferecer para ajudar também todos os países do mundo inteiro. O Brasil tem capacidade para isso, tem população para isso, tem profissionais para isso. Muito bacana. Nós já estamos caminhando para os nossos minutos finais. Jefferson, a gente gostaria também da sua contribuição, porque é o seguinte, junto com os professores, gestores, alunos, nós da assessoria de comunicação temos intensificado a nossa produção de conteúdos. Algo que a gente notou é que os alunos eles gostam bastante no formato de dicas. Então, assim, vamos aproveitar esse mega profissional que está aqui, né? Os dois, na verdade, né? Todos nós somos, vamos falar a verdade. Mas vamos aproveitar esses mega profissionais da engenharia para falar um pouquinho, para dar algumas dicas para os nossos alunos. Quem sonha em seguir a carreira de engenharia civil? Nós temos 5 minutinhos finais, você pode falar para a gente, Jefferson? Bom, vamos lá. Vou acabar falando, na verdade, o que eu fiz na minha formação e o que eu tenho feito desde então. A engenharia civil hoje, basicamente, são 5 anos. 5 anos ali de graduação. O que eu fiz? Nos 2, 3 primeiros anos, eu tentei me especializar um pouco mais realmente na área de engenharia civil, voltando ali também um pouco para relações interpessoais e gerenciamento.
ali em empreendedorismo e tudo mais. Como que eu fiz isso? E como que eu sugiro que as pessoas façam? Então, nos 2, 3 primeiros anos, não se preocupe tanto com o estágio, com o trabalho na área de engenharia civil. Você vai estar entrando agora no mercado de engenharia civil, conhecendo a engenharia, então você ainda não sabe, como o Adonai falou, das diversas áreas que a gente tem, qual área você vai seguir. Então, não procure um estágio nos primeiros anos. Faça parte do centro acadêmico. Se conseguir, faça um intercâmbio. Se você for bom em alguma disciplina, dê monitoria daquela disciplina, faça parte de uma empresa júnior, faça parte de uma ONG como Engenheiros Sem Fronteiras. Desenvolva o hábito de ler e escrever artigos científicos, faça uma iniciação científica. Nesses primeiros anos, use esse tempo que você tem para você agregar conhecimento profissional. No 4º, 5º ano, você já vai ter visto umas disciplinas específicas com o professor Alés, com a professora Márcia, já vai ter visto concreto, estruturas metálicas, você vai ter uma maturidade maior e até mesmo para escolher um estágio mais adequado na formação que você vai querer. Então, você vai muito mais direcionado para o mercado de trabalho do que se você for ali nos primeiros anos da sua graduação. Uma outra coisa também importante que hoje pesa muito é aprender um novo idioma, especificamente o inglês. Como eu trabalho com área industrial e boa parte dos produtos que a gente utiliza é importado, eu preciso muito do inglês. E agora eu pergunto para vocês acham que eu falo inglês fluentemente? Não, porque nisso eu acabei errando um pouquinho. Eu deveria ter me dedicado muito mais ao inglês do que eu me dediquei. Hoje eu consigo me comunicar, tudo bem, mas é uma deficiência que eu vejo que eu poderia ter dado um passo um pouco maior. Hoje faz um pouquinho de falta. Uma outra coisa que a gente não dá muito valor também na graduação é programação. Aprenda a programar, seja Pascal, Fortran, C++, Java. A gente vai utilizar isso lá na frente. Talvez a gente não encontre literatura o suficiente para resolver determinados problemas e você vai acabar recorrendo à programação. Então, eu acho que de forma geral é basicamente isso. E, na medida do possível também, aprenda diversas formas assim de agregar mais ao seu trabalho, seja com o gerenciamento, seja com relações interpessoais, aprendendo empreendedorismo. Não só a parte técnica da engenharia civil, mas todo o contexto que engloba isso. Jefferson, suas dicas foram assim, muito valiosas. Espero que o pessoal tenha anotado. Já vamos encerrar, estamos caminhando para o último minuto. Muito obrigado pela participação, Jefferson. Pessoal, desculpa esses probleminhas técnicos, mas assim a gente segue caminhando e aperfeiçoando para melhorar cada vez mais. Adonai também, obrigada pela presença, e eu já vou aproveitar para divulgar nossa próxima webinar. O que considerar para começar uma graduação durante essa crise? Nós vamos falar um pouco com só um minutinho, gente, suporte técnico aqui. Nós vamos falar com a assistente social e coordenadora do NAI, Daiane Citelli, e com a Carmen Moll, que é responsável pelo setor de tesouraria. Essas duas, quando juntam, é assim, fofura pura e muita informação. Então, vai ser terça-feira que vem, às 15 horas. O link já está disponível nas nossas redes sociais. E as outras webinars você também pode conferir no YouTube e no nosso canal do IGTV. Gente, muito obrigado por quem ficou aqui até o final. Obrigada, Donai, Jefferson, professores da engenharia, os meninos do CA que estão por aí, os nossos alunos. Muito obrigada, gente. Gabi no suporte técnico. Até a próxima. E vamos aproveitar o restinho da nossa sexta-feira aí. Vamos anotar as dicas, né, Adonai? Vamos seguir para que a gente possa se encontrar já, né, gente? É isso aí. Valeu, galera. Muito obrigado. Queria agradecer o Jefferson aí, excelente profissional, formado aqui com a gente na Univiçosa. E assim, galera, segue essa dica. O Jefferson fez tudo isso, estudou aí um pouco de inglês, se especializou. Hoje ele está muito bem posicionado no mercado de trabalho e tem crescido a cada dia mais. E é isso que eu desejo a todos os estudantes de engenharia civil, que todos tenham realmente um futuro promissor, que eu acho que tem mercado para todo mundo e vamos que vamos. Valeu, galera. Muito obrigado.